Estamos aqui na parte da Roma Imperial, onde se encontram os fóruns romanos. Aqui nós temos 4 fóruns, cada um construído por um imperador ou uma pessoa que pretendia ser imperador, como Júlio César. E o que aconteceu? Ele era o governante aqui de Roma, o último governante de Roma. Ele já tinha preparado tudo para se tornar o imperador, já tinha preparado onde ele iria governar, já tinha preparado o Senado. Só que por uma traição, ele acabou sendo assassinado antes de assumir o poder. E quem assumiu foi o seu sobrinho Otaviano Augusto, que assumiu Roma, deu início aqui ao Império Romano em 27 a.C. E o que são os fóruns? Os fóruns, na verdade, são grandes praças, as praças dos imperadores. Então a gente tinha ali comércio, tinha praças, tinha coisas que eles poderiam se divertir, tinham também as partes onde eles ficavam para governar, o Senado. E esse aqui é um dos maiores fóruns que tem aqui em Roma, que eu vou mostrar aqui para vocês, que a gente chegou aí ontem. Então vamos lá. E agora eu vou contar algumas curiosidades para despertar o seu interesse em fazer este passeio também. O que a gente consegue ver aqui da parte de fora é uma pequena parte, vamos dizer assim, do Fórum Romano. Por quê? Porque ele é muito maior do que aquilo que os nossos olhos conseguem ver. Tem uma excursão aqui em Roma, mas você também pode fazer esse passeio sozinho, que a gente está indo para lá, onde você vai poder entrar ali. Se você resolver fazer esse passeio sozinho, claro, vai ser muito bonito, vai ser muito legal, mas eu acho que vai se perder um pouco da história. O que eu recomendo é que você tenha um guia local. Você pode comprar tanto pela internet quanto aqui em Roma também. Eu recomendo mais pela internet. E aí, esse guia, ele conhece toda a história. Então ele vai olhar aquelas ruínas e vai começar a te contar. Aqui era um templo, aqui esse arco representa isso, nessa parte ficavam os mercados, nessa parte ficavam as praças, nessa parte ficava a casa dos imperadores. Não sei se você sabe, mas lá em cima, aqui é uma das colinas de Roma. Roma foi construída em cima e entre as colinas. E essa aqui, dentro do Fórum Romano, depois de um tempo, acabou se tornando a residência dos imperadores. Então ela era muito grande, muito alta. Hoje em dia a gente tem apenas ruínas, só que era um lugar estratégico, porque ninguém conseguia chegar de uma maneira fácil, principalmente porque tinha a guarda do imperador ali. Então, antes da gente ir ali para mostrar para você, uma outra curiosidade. Esse tipo de pedra que tem aqui, pode observar que antigamente ele continuava, né? Hoje ele não continua, mas isso aqui são pedras vulcânicas e todas as estradas de Roma na época elas eram feitas com esse tipo de pedra. E tem uma frase que diz assim: todos os caminhos levam a Roma. Mas por que será que se diz essa frase? Roma foi um grandíssimo império, o maior império, assim, um dos maiores que já existiu. E eles foram construindo estradas e mais estradas e mais estradas para os lugares que eles iam dominando. E acredite se quiser, foram construídos mais de 100 mil quilômetros de estradas. Ou seja, realmente dá para pensar que todos os caminhos em algum momento levavam a Roma. Agora a gente está chegando aqui, deixa eu virar, no Fórum, né? A gente está aqui no caminho entrando. E ali eu vou querer mostrar pra você o Arco do Triunfo, mas deixa eu contar essa história mais ali perto. Vamos lá, Fernanda? E chegamos aqui, esse aqui é um dos arcos que restou aqui em Roma, eles eram dezenas e dezenas, hoje tem somente alguns. Então esse aqui foi um arco construído pelo imperador Setímio Severo. E o que é um arco do triunfo? Quando eles derrotavam alguém muito grande, né, que foi uma batalha, eles construíam um grande arco para celebrar. E ali, agora eu vou esperar o Fernando mostrar, existem vários detalhes dentro dele que contam exatamente essa vitória. Então, chegar bem pertinho aqui para o microfone pegar, tem aqui e é tudo esculpido, isso que é muito bonito. Esse é um dos arcos mais bonitos que nós temos aqui em Roma. Tem um outro arco também de Constantino, lá pertinho do Coliseu, que é muito bonito também, mas esse é mais bonito por ele ser mais detalhado. E ele foi construído nos anos 200 depois de Cristo, no século II. E por que se chama Arco do Triunfo? Primeiro que é porque eles derrotaram, né? Eles venceram alguém e muitas vezes eles faziam os inimigos derrotados passarem por dentro do arco e fazer uma referência ao imperador.
imperador, humilhando assim as pessoas, né, que eles acabaram derrotando. Olha só como ele é muito bonito. E aqui nós temos muitas ruínas, como você pode ver, que são algumas pedras, né, que restaram. Temos, é claro, algumas grandes construções ainda. E assim, o que aconteceu? Claro que com o passar dos anos aconteceram várias coisas, terremotos, também teve algumas destruições propositais para construir outras coisas. Mas assim, um dos pontos principais é que muitos dos materiais que estavam aqui, eles foram acabados sendo reutilizados em outros lugares. Então, por exemplo, toda essa parte que a gente vê, quando a gente vê alguns tijolinhos à mostra aqui em Roma, pra lá, ali ó, essa é a estrutura que ficava dentro da construção. E por fora tinha toda uma estrutura de material de mármore trabalhado que foi sendo retirado para reconstruir outras coisas ou para construir coisas novas. Então eles reaproveitaram esse material com o passar dos anos, depois da queda do Império, para ir construindo, fazendo outras coisas. E aí algumas ruínas, né, acabaram ficando. Inclusive tem uma que eu não vou conseguir mostrar agora, acho que dá até para ver um pouco de longe. E o que aconteceu? Depois, né, de muito tempo, eles tentaram destruir, bem ali, ó. Eles quiseram, na época, derrubar as colunas para poder tirar a marca do Império, só que a coluna era tão forte, tão bem feita, que não conseguiram. Inclusive tem marcas de correntes que eles utilizaram animais, touros, para tentar derrubar a força de vários touros e nem assim conseguiram. Então o que eles fizeram? Qual que foi a solução? Tudo bem, deixa a coluna aí e vamos construir por cima. Então eles construíram, fizeram outras construções, as pessoas, né, mais pra frente, de outras épocas, e também mudaram o que tinha dentro, um pouquinho da estrutura externa, mas muitas dessas construções, provavelmente elas estão aí porque não conseguiram ser derrubadas. E é muito comum aqui em Roma eles reutilizarem as estruturas que já estavam ali anteriormente. Como base. Então, como base. Então muitas delas eles não destruíam, eles simplesmente utilizavam as colunas, reforçavam o que estava ali e faziam uma construção por cima. Às vezes jogava terra, cobria o que estava ali, às vezes não, como a gente tem ali, ó. Aquela parte que tá com os arcos, na verdade ela não faz, vamos dizer assim, parte da nova construção. Em cima dela foi construído outra coisa e tá tudo bem. Foi utilizado até porque era muito difícil de destruir, então eles acabavam utilizando como base para novas construções. E tem vários lugares, inclusive aqui em Roma, por exemplo, o Vaticano, a parte ali que a gente tem a Catedral, a Basílica de São Pedro, existe uma outra por baixo. Em Milão também aconteceu a mesma coisa, tem ali o Duomo de Milano e embaixo dele tem uma outra igreja. E também em Florença, também é a mesma coisa. Então assim, vários locais em Roma eles não tiravam as coisas, eles utilizavam como base e construíam para cima e aumentavam também, dependendo do objetivo que eles tinham. E aqui logo na entrada do Fórum Romano a gente tem, vamos ler comigo. Espera aí, parou? Prigioni dei Apostoli Pietro e Paulo. Então aqui, exatamente, foi a prisão, a última prisão que eles ficaram antes de serem mortos aqui em Roma. Então é muito interessante, se você tiver a oportunidade de visitar, você consegue ver exatamente o local que eles ficaram antes de ter ali a sua condena, né? Que foi a morte, no caso deles. O Paulo foi decapitado e o Pedro, ele foi crucificado, mas ele foi crucificado de cabeça para baixo porque ele não se sentia digno de ser crucificado da mesma maneira que Jesus. Então ele foi crucificado de ponta cabeça. Então aqui é a prisão onde eles ficaram. E aqui no Império Romano, eles tinham na época algo que eles chamavam de basílicas, mas que não eram igrejas, eram grandes construções. Agora só temos ruínas, que é bem aquela parte ali, ó. Mostra pra eles, Fernando. E não tem somente aqui, tem outros lugares também, que eram os shoppings, eram centros de compras, que eles podiam adquirir coisas que eles gostariam, que tinham ali à disposição. E subindo aqui, o Fernando vai mostrar, bem naquela parte de cima fica o Palatino, que é nada mais nada menos do que o palácio do imperador. Então os imperadores,
né, cada um no seu tempo, eles moravam, como eu comentei agora há pouco, lá naquela parte bem alta, porque era muito seguro e era um luxo só. E de tempos em tempos eles resolviam fazer grandes festas, tinha um salão muito grande, no qual eles deixavam as pessoas entrarem, a população entrar. Mas assim, é porque eles eram bonzinhos? Não, não era porque eles eram bonzinhos. É porque era, né, uma construção tão grande, mas tão poderosa, que a pessoa se sentia pequena. E era exatamente isso que os imperadores queriam, para que elas temessem ao imperador e não causassem revoltas, brigas, discussões, justamente por perceber o tamanho do poder do imperador. E aqui em Roma a gente consegue perceber que todas as construções, elas são muito grandes, elas são muito altas, com né, dos objetivos também era mostrar todo esse poder que eles tinham na época. E tem uma frase, né, que diz que Roma não foi construída em um único dia. É claro, porque é impossível construir tudo isso em um único dia. Mas assim, é maravilhoso estar por aqui e poder, né, respirar e conhecer essa história. A gente acabou de sair, né, ali daquela parte deste Fórum Imperial e estamos indo em direção ao Coliseu. Fernando, mostra ali. E bem aqui, no meio do caminho, entre esse fórum e o outro fórum, ali também era um mercado, aquela parte daquelas janelinhas, tem essa avenida toda moderna, normal, né, como a gente pode ver. E a pergunta que fica é, não tinha nada aqui? Cadê o resto do fórum? Bom, o que aconteceu foi o seguinte, na época de Mussolini, ele governava, né? Ele ficava naquele palácio ali, vem cá, antes que venha cá, naqueles tijolinhos ali, que está ali. E o Coliseu tá ali. E o que ele pensou? Imagina que bonito uma parada militar que sai do palácio que eu fico até o Coliseu. Bom, chegando a essa conclusão, ele mandou destruir tudo que tinha por aqui, enterrar e fazer essa rua que a gente tem hoje. Então ele não se importou. Então ele não se importou. Uma tristeza, uma grande perda, mas aqui está a avenida hoje. E logo aqui atrás, a gente tem o Altar da Pátria, que a gente já foi, né, no outro dia que eu te mostrei. E o que acontece? Ele é uma homenagem ao rei Vittorio Emanuele II, que foi o primeiro rei da Itália. E por que esse rei é tão importante? Porque foi na época dele que houve essa unificação da Itália. Porque a Itália eram vários reinos separados. E na época deste rei, ele juntou todos esses reinos num único reino, que era o Reino de Itália. E saindo ali do Palatino, a gente vem caminhando. Ali tem o Arco do Constantino, que você já sabe o que significa. E a gente chega aqui no Coliseu. O Coliseu foi inaugurado no ano de 80, ele começou a ser construído pelo imperador Vespasiano, que morreu um ano antes da sua inauguração, e foi concluído aqui com o imperador Tito. E toda a fachada do Coliseu, ela tinha o seu revestimento, que com o passar dos anos, como eu comentei, assim como foram sendo tirados para fazer outras construções em Roma. Aquela parte ali, que está bem na árvore, que tem um corte,
aconteceu um terremoto aqui em Roma, acabou derrubando, mas outras partes do Coliseu, porque ele continuava. Todo esse círculo, os materiais foram reaproveitados para outras construções também. Ele ficou abandonado por muitos anos depois da queda do Império e somente no século XIX que foi resolvido que iriam restaurar o Coliseu para poder estar aí, né, para as pessoas. E o Coliseu é uma obra muito impressionante e tem algumas coisas que ainda não tem respostas. Por exemplo, como que construíram ele em tão pouco tempo? O Coliseu ele foi construído em apenas 8 anos. 8 anos ele foi construído e já foi aberto para sua inauguração. Ele tinha capacidade para 85 mil pessoas, o que ainda hoje já seria impressionante, mas imagina naquela época. E ele tem cerca de mais de 70 entradas, então de 70 maneiras diferentes aqui as pessoas podiam entrar e ter acesso ao Coliseu. E aqui tem aquela famosa frase, pão e circo para o povo, que eles faziam os eventos para atrair as pessoas para poder assistir. E 100 dias após a sua primeira inauguração, por 100 dias tiveram eventos aqui todos os dias no Coliseu. E depois foi, né, com o passar do tempo, foi uma vez por semana, assim, não sei, não tem uma data definida, mas daí não eram mais todos os dias. E a entrada era gratuita, o povo não pagava para ter acesso ao Coliseu. Então eu vou dar uma passada aqui só para você ver como era impressionante lá. A gente está aqui dentro do Coliseu, a gente vai fazer a visita aqui, a gente está acompanhado com o Ale, ele vai guiar a nossa visita para a gente conhecer bem a história. Olha só, a parte de fora tem aqui as duas entradas. Antes circulava todo o Coliseu, essa estrutura, mas teve, né, um tempo atrás um terremoto lá na época, acabou ficando. E depois muitos dos materiais que o próprio Coliseu foi construído foram sendo reaproveitados para fazer outras partes de Roma, obviamente muito tempo depois do Império, o que acabou enfraquecendo a estrutura e ela acabou caindo. Vamos lá! Estamos subindo de novo, agora mais escadas dentro do Coliseu. Vamos lá, estamos chegando. Ou não, mais escadas ainda. Olha só.